O investidor bilionário Warren Buffett disse alguns absurdos sobre o Bitcoin alguns dias atrás, falando que ele não tem valor porque não produz nada e que não compraria Bitcoin nem se oferecessem para ele todas as unidades por apenas 25 dólares. Pra gente isso obviamente é um absurdo, porque a gente sabe que o Bitcoin tem valor e a gente sabe do porquê disso. Mas como ele é um dos investidores mais bem-sucedidos da história, essas falas dele acabam servindo como munição para que os críticos falem mais bobeiras sobre criptomoedas por aí, afastando muita gente que tinha interesse nesse mercado, mas que não vai entrar por causa desses caras falando bobagem. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei vários dias tentando descobrir a resposta para a seguinte pergunta: por que o Warren Buffett odeia tanto o Bitcoin? Responder essa pergunta não foi fácil, mas depois de estudar sobre a metodologia de investimento dele e olhar as ações que ele vem comprando ao longo do tempo, eu acho que eu cheguei numa resposta bem interessante. E é isso que a gente vai descobrir depois da vinheta. Para começar, uma coisa que a gente tem que entender sobre o Warren Buffett é que ele é extremamente fiel à metodologia de investimentos pessoais que ele criou ao longo dos anos. E que apesar do valor do investimento em valor ser uma boa parte dessa estratégia, existem algumas características pessoais e estratégicas muito importantes que vão além de estipular o preço de uma ação através de fluxo de caixa ou de alguma coisa do tipo. Ele tem algumas regras de ouro que ele segue durante os investimentos dele, e é isso que a gente vai tentar dar uma analisada aqui, mesmo que seja bem superficial, porque a gente sabe, né, que quando a gente fala de investir com o Warren Buffett, são anos de estudo para você conseguir atingir a mentalidade dele. E eu não estou pretendendo chegar a esse nível. Para o Warren Buffett, uma das primeiras regras de ouro que todo investidor deve seguir é a seguinte: você só deve investir em áreas que você domina. E ele tem bons argumentos para isso. Se você é, por exemplo, um apaixonado por carros, o seu interesse sobre esse assunto vai ser bem acima do normal, o que vai te levar a fazer estudos mais profundos nessa área e entender melhor quais empresas têm uma vantagem competitiva ou não. Agora, se eu não tenho interesse ou domínio sobre uma determinada área, é muito provável que eu não vá me aprofundar tanto nos estudos e acabe tomando decisões de investimento a partir de coisas muito superficiais, que muitas vezes vão me levar a tomar decisões erradas. Agora, se eu não tenho interesse ou domínio sobre uma determinada área, é muito provável que meus estudos sejam mais superficiais e que eu acabe tomando decisões erradas. Para a nossa geração, que vive dentro da internet, que muitas vezes passa mais tempo dentro dela do que fora, enxergar valor em um ativo que é descentralizado, único e 100% digital é muito fácil. É natural pra gente. Fazendo uma analogia aí com mundos virtuais, é como se antes do Bitcoin a gente habitasse um país virtual e usasse o dinheiro de um outro país, que seria o país real, vamos dizer assim. A gente usa o dinheiro do mundo real dentro do país virtual. Com o Bitcoin a gente passou a ter o nosso próprio dinheiro, um dinheiro dentro do mundo virtual. E isso que acaba sendo tão interessante, por isso que as pessoas, a comunidade da internet em si gosta tanto do Bitcoin. Mas quando a gente fala do Warren Buffett, isso é muito diferente. A ligação dele com o mundo virtual é muito limitada. Pelo que eu estava pesquisando, até 2017 ele não tinha nem computador nessa sala. Eu nem sei se ele tem hoje em dia. Ele prefere muito mais usar um telefone fixo ali, ler todos os relatórios em papel, do que pegar e ficar abrindo o site, lendo e-mail, lendo reports e coisas do tipo. Além disso, não é só no escritório que ele não tem interesse por tecnologia. Pelo que eu estava vendo, até 2017 ele só tinha mandado um único e-mail na vida. Isso é muito pouco, então a gente consegue ver que ele não tem uma afinidade com o meio virtual, ele não consegue enxergar essas coisas da mesma forma que a gente. Então você lembra daquela regra de ouro que a gente acabou de falar? Sobre o investidor só deve investir em coisas que ele realmente domina? O Warren Buffett não domina o mundo digital, por isso ele não consegue enxergar valor no Bitcoin em si. Isso mostra pra gente que mesmo sendo um gênio dos investimentos, ele definitivamente não entende muito bem negócios voltados para o mundo virtual. E uma das provas disso é que a empresa dele de ações, a Berkshire Hathaway, que eu nem sei se eu pronunciei isso certo, só foi investir nas ações da Amazon em 2019. E nem foi por decisão dele, foi por decisão dos assessores dele que pegaram e convenceram ele a investir na empresa, senão ele não estava afim. Que hoje, né, é o maior e-commerce do mundo. Então dá para entender que ele realmente não tem muita afinidade com essa área de investimentos. E por isso ele provavelmente prefere ficar de fora. Tendo dito isso, agora eu acho que já começou a ficar mais fácil de entender que o Buffett, ele não só não gosta do Bitcoin, como ele também não entende como o Bitcoin funciona e onde que ele se posiciona. Apesar de ser um cara extremamente inteligente. Simplesmente porque ele não tem uma vivência nessa área, ele não está tão inserido no mundo virtual como a gente está. Ele não consegue entender como que esse mercado é disruptivo e inovador. Ele não consegue entender que o capital humano de algumas das mentes mais brilhantes do mundo está simplesmente apontado para o Bitcoin porque ele não enxerga esse valor. E aí, acho que é esse que é um dos motivos. Ele não consegue entender por que as pessoas se empolgam tanto com isso. Porque ele não vive o mundo digital. Mas seguindo em frente, eu acho que esse não é o único ponto que faz o Buffett odiar o Bitcoin, não. Eu acho que ainda existem outros dois pontos bem relevantes para a gente tentar entender por que ele não gosta do Bitcoin, baseado também na metodologia pessoal de investimentos dele. A segunda regra de ouro do investidor pro Warren Buffett é que ele só investe em empresas que têm um fosso econômico. E apesar do nome esquisito, vocês já vão entender e essa ideia realmente é muito legal.
Você já viu algum filme medieval daqueles que tem um castelo gigantesco, cavaleiros e coisa e tal? Então, os castelos medievais costumavam ter um fosso escavado ao redor do castelo inteiro. Eles preenchiam esses fossos com estacas, colocavam água lá, soltavam um jacaré, umas piranhas, qualquer coisa que fosse fatal que eles encontrassem na época, eles colocavam lá dentro desses fossos, que eram grandes valetas que circulavam o castelo. E a única forma de atravessar essa valeta e ter acesso ao castelo era através de uma ponte elevadiça, que quem estava no castelo que controlava quando abria e quando fechava. E isso dava para eles um controle muito legal sobre quem chegava perto das muralhas ou não, e também um grau de proteção muito grande, né? Para resumir, esses fossos é um meio de proteção do castelo contra os inimigos. E para o Buffett, o fosso econômico é como se fosse algo que a empresa tem de proteção contra a concorrência, alguma coisa que ela não consegue perder facilmente. Essa proteção ela pode se dar pelo meio de patente, por vantagens competitivas exclusivas, ou até por um conceito de marca muito bem estabelecido, que dificulte que outras marcas entrem no mercado. Ele é, por exemplo, um grande fã da Coca-Cola, que tem a sua fórmula secreta lá guardada, protegida, escondida, que serve como fosso econômico, e também a sua projeção de marca gigantesca, que faz com que a gente olhe para todos os outros refrigerantes de cola e pense que eles são uma imitação. Porque a Coca-Cola já tem um domínio absurdo desse mercado. Então, esse domínio somado a essa fórmula secreta são como se fosse um fosso econômico em volta da Coca-Cola. E um outro caso similar disso é a Apple, que além de ter muitas patentes importantes registradas no nome dela, que impedem que a concorrência use tecnologias parecidas com a dela, também tem um conceito de marca tão estabelecido que muitas vezes faz as pessoas pagarem mais caro para ter um celular da marca, enquanto elas poderiam pagar mais barato num outro celular que tem uma tecnologia similar, algo do tipo. Mas as pessoas preferem pagar mais caro porque é Apple, e Apple tem status, tem todo um valor agregado em volta daquilo ali. E isso é o fosso econômico da Apple. Novamente, isso é uma regra de investimento que faz muito sentido, que vai te proteger de muitos riscos. Mas quando a gente tenta aplicar essa regra ao Bitcoin, quando a gente tenta procurar o fosso econômico do Bitcoin, isso acaba sendo muito complicado. Por exemplo, o código do Bitcoin ele é totalmente aberto, então qualquer pessoa pode copiar ou fazer uma moeda similar e lançar essa moeda similar para competir com o Bitcoin. E já existem inclusive muitas moedas superiores em tecnologia a ele no mercado. Então esse tipo de vantagem o Bitcoin já não tem. Além disso, não é como se o Bitcoin tivesse alguma vantagem competitiva frente ao dinheiro tradicional no ponto de vista institucional. Existe muita incerteza sobre a regulação do Bitcoin e existe sempre o risco sistêmico dele simplesmente ser banido de um dia para o outro. E isso é um risco a mais que provavelmente deixa o Buffett ali muito preocupado e faz ele ter menos interesse na moeda. O que a gente pode chamar de fosso econômico do Bitcoin hoje é o posicionamento dele dentro do mercado digital. Ele é a primeira e a maior criptomoeda de um ecossistema que já vale trilhões de dólares. E só isso já tem sido mais do que suficiente para o Bitcoin se manter como a principal criptomoeda do mercado por todos esses anos. Então ele tem sim um fosso econômico. O problema é que explicar esse fosso econômico para uma pessoa que não está inserida no mercado de tecnologia acaba sendo muito difícil. E eu acho que isso é um dos motivos pelo qual o Buffett não entende o Bitcoin e enxerga risco onde a gente enxerga oportunidade. Para terminar, a última coisa que eu acho que faz o Buffett odiar o Bitcoin é que ele é de fato uma grande ameaça ao patrimônio dele. Uma boa parte da fortuna que o Buffett acumulou ao longo dos anos foi feita justamente através dos setores bancários tradicionais, e as criptomoedas são concorrentes diretas deles. A possibilidade de uma moeda descentralizada se tornar um padrão de mercado e de aplicativos DeFi tomarem espaço dos bancos é certamente uma grande pedra no sapato dele. Além disso, pensando de uma forma mais estrutural, o Buffett ele tem uma preferência muito grande por comprar ações de empresas que ele consegue comprar um pedaço ali grande o suficiente para se tornar um membro do conselho, onde ele consegue pegar e ajudar nas decisões que a empresa vai tomar para tomar o direcionamento certo no longo prazo e fazer, obviamente, o investimento dele render. Mas quando a gente fala do Bitcoin, o próprio criador da moeda é totalmente anônimo. E quem decide para onde que vai ou não o Bitcoin é justamente a comunidade. Pra gente que gosta de centralização, isso obviamente é ótimo. Mas pro Buffett, obviamente, só deve vir uma palavrinha na cabeça dele quando ele ouve falar em descentralização: caos. E claro, um investidor que ficou bilionário ao longo dos anos justamente usando uma estratégia voltada para paciência e para calma não vai ficar interessado num ambiente tão caótico, volátil e maluco como o ambiente das criptomoedas. Eu acho que provavelmente existe mais coisa, mas dando uma pesquisada rápida sobre o Buffett, anotando alguns pontos da metodologia de investimento dele e tudo mais, foi essa conclusão que eu cheguei. Eu acho que são esses os 3 principais pontos que fazem o Warren Buffett odiar o Bitcoin. Eu não acho que ele não saiba necessariamente o que está fazendo, só que ele não entenda exatamente qual que é a tecnologia do Bitcoin. Obviamente ele é um gênio dos investimentos, e quem sou eu para pegar e falar alguma coisa do Warren Buffett? Por favor. Isso aqui é um vídeo muito mais especulativo, pra gente pegar e trabalhar ali as ideias e tentar entender o motivo de um cara tão inteligente assim não enxergar valor no Bitcoin. Até porque, obviamente, a gente tem que entender o porquê dele não enxergar valor no Bitcoin. Porque se ele tiver certo, quem vai perder dinheiro somos nós. Mas eu acho que essas 3 explicações aqui deixaram bem claro o porquê a gente não precisa se preocupar com isso e o porquê de provavelmente ele só não gostar do Bitcoin por não entender exatamente como é que funciona esse mercado. Então, esses são os 3 motivos principais que eu acredito que são a causa do Buffett
não gostar de criptomoedas. Não só não gostar, como odiar criptomoedas, né? Mas provavelmente tem muita mais coisa além disso. Eu só fiz uma pesquisa superficial sobre a metodologia do Warren Buffett e tentei bater com os conceitos que eu tenho de criptomoedas. Então isso aqui provavelmente não tá tão certo assim. Provavelmente vão ter pessoas que gostam mais que estudam mais sobre a metodologia do Warren Buffett, que sabem mais que eu. Podem ter falado que eu falei alguma bobagem aqui. E se eu falei, por favor, deixem aí nos comentários, que a gente tá aqui não só para ensinar, mas também para aprender, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deu um trabalhão pra fazer. Então pega e se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aí, ativa o sininho pra você receber a notificação de novos vídeos, pra gente entender que você gosta de receber mais conteúdo como esse. Então bora aproveitar aí que o mercado tá caindo, né? Pegar pra fazer umas compras, aproveitar que o Buffett não quer e sobra mais pra gente. E daqui a uns 10 anos a gente vai saber quem tá certo, né? Então obrigado, pessoal, e falou!